Ô, gente, super boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei o horário que você está vendo esse super chat descontraído. E hoje, na sala de visitas, a gente vai receber ela, Patrícia Martins, contando um pouco da sua experiência de vida, contando um pouco da sua história pra gente poder conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que ela tem desenvolvido ao decorrer desses anos. Não é verdade, gente? Um forte abraço pra você, muito obrigado e vamos embora então, recebendo ela, Patrícia Martins. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Luiz Carlos. Tudo bem com você, filha? Graças a Deus. Que bom receber você aqui. Muito prazer em receber você hoje aqui e também contar um pouquinho da sua história pra gente. Vai ser muito legal conhecer um pouco mais da sua história de vida. Fala pra mim, a Patrícia nasceu onde e se criou onde? Nasci na cidade de Belo Horizonte e me criei lá até os meus 30 anos. Bacana. E como foi a sua infância em Belo Horizonte? A minha infância foi uma infância de qualquer outra criança, né? Graças a Deus foi uma infância, aproveitei minhas fases, né? Então, assim, foi uma infância maravilhosa. Bacana. Aí tem uma coisa bacana na infância que você se lembra até hoje, que deixou marcado isso na sua vida, esse momento tão glorioso de infância, não é? Cada criança tem aquela sua fase, né? E acaba marcando. Conte pra gente um pouquinho ali daquela fase de criança que marcou a sua vida. As brincadeiras de criança, de rouba-bandeira, de queimada, essas brincadeiras de terra, quando a gente desce no papelão, é muito gostoso. Nós tivemos essa infância, uma coisa que hoje não tem, né? Muito bacana isso, né? Lembra quando aquele caiu no buraco, quem tira meu bem esse, meu bem aquele? Caiu no poço. Exato, caiu no poço, caiu no buraco, né? Cada estado dá cada estado dá para um nome, né, específico enquanto a isso. Patrícia, fala pra gente, viveu em Belo Horizonte e como chegou aqui em Pouso Alegre, como você veio pra cá? Saí de Belo Horizonte, né, vim a passeio a Pouso Alegre, nós estávamos de férias, né, e aí o meu marido, como já veio trabalhar... Casada, hein? Casada, Eita. Né, há 32 anos. Que bom. Né, e aí a gente veio como de férias, e aí o meu marido já tinha vindo trabalhar aqui no ano de 91, e aí a gente veio para Pouso Alegre. E aqui eu conhecendo a cidade, gostando da cidade, e assim, me chamou muito a atenção, e ele me chamou, perguntou se eu queria morar em Pouso Alegre. Eu, na hora, já concordei, e aqui estamos há quase 20 anos. Patrícia Martins, casada, tem filhos? Tenho, sou mãe de 2 filhas. Que legal. Casadas. E tenho um netinho. Bacana. Conta pra gente um pouco da sua experiência de vida. Experiência de vida? São várias, né? Sim. São muitas experiências de vida. E são experiências, assim, que marcam a nossa história, né? Que marcou a minha história, né? E algumas foi para amadurecimento, foi para aprendizagem, foi para bagagem. Hoje eu reconheço isso e assim, não tenho arrependimento de nada que aconteceu na minha vida, porque sei que é para maturidade, né? Fala pra gente, também você estudou, que fez qual faculdade, tem alguma faculdade trancada? Fala um pouquinho pra gente. Eu concluí o ensino médio, né? Fiz um curso de terapeuta e iniciei uma faculdade de psicologia, né? E tranquei ela por alguns motivos. Faço meu trabalho de terapeuta, né? Graças a Deus, tenho aconselhado muitas mulheres. Patrícia, como é trabalhar como conselheira familiar? É muito gratificante, e na verdade tudo isso começou me dando aquela vontade de estar fazendo, aprofundando mais, né,
né, entrar na faculdade de psicologia, que é uma área que realmente eu vi assim, onde que tinha o meu chamado, né, eu trabalhar em alguns lugares e aconselhando e vendo aquele resultado de pessoas vindo, agradecendo, e a gente vendo a mudança, assim, claro, no rosto de cada uma das pessoas que eu tenho conversado e tem entrado no meu caminho. Bacana, muito interessante isso. 49 anos, serva de Deus, pregadora do Evangelho. Como você coincide como pregadora do Evangelho e também como mulher esposa? Eu procuro me conciliar, sim. Dá para conciliar, né? Primeiramente, fazendo os meus afazeres como esposa, né? Porque é uma coisa que eu entro muito dentro da Bíblia, eu procuro viver a Bíblia, e a Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica, a tola ela destrói. Então eu tenho isso muito focado, e é uma das coisas que eu tenho colocado isso quando eu converso com as pessoas, se tratando de casamentos, né? E ali, depois que eu vejo que tá tudo dentro do parâmetro, né? Tá tudo dentro dos conformes, eu já fiz meu papel de esposa, agora, né? Até então, não tenho filhos mais comigo, todas as duas já são casadas, e aí eu vejo que realmente eu posso tirar aquele tempo de estar aconselhando, estar orando, conversando com pessoas que naquele momento precisam de uma orientação. Nesse tempo de conselheira familiar, qual foi o maior desafio de sua vida? O meu maior desafio foi de encontrar situações que às vezes a pessoa achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que às vezes até pessoas pensando em tirar a sua própria vida, sabe? Então ali, às vezes eu chegava no momento, às vezes mandando uma mensagem, às vezes um versículo, e mostrando para a pessoa que ela pode todas as coisas naquele que fortalece ela, sem saber o que estava acontecendo, e ali, e saber que aquela pessoa é especial, dependendo da situação que ela está vivendo ou não, dependendo do poço mais profundo que ela se encontrava ali, e ali eu mostrava para ela e eu começava uma trajetória na vida dela sem saber e reconhecendo que naquele momento quem tinha me colocado na vida daquelas pessoas era o próprio Deus, né? Então, vendo aquela pessoa se erguendo, né? Já tive com pessoas que já estavam no momento de tirar a vida dela. E assim, para a glória de Deus, é uma coisa muito gratificante quando você mostra para pessoas que a palavra final vem de Deus, não vem de ninguém. E ninguém pode falar que ela não é capaz se Deus não falou. Então, quando a pessoa está respirando, tem fôlego de vida, então ela tem condições de buscar seu objetivo, o seu sonho, aquilo que ela tem vontade de ter, mas algum bloqueio, alguma coisa, situação que aconteceu no decorrer da vida dela tentou parar ela. Eu mostro que não é o fim, não é o fim. Interessante falando isso, não é? Muitas pessoas se sentem muito para baixo, não é? Não sabem mais o que fazer. E às vezes, né, aquele sorriso Colgate esconde por trás de si uma grande decepção. Como você acaba pegando esses detalhinhozinhos, né, que deixa a pessoa ali, oi, tudo bem, amiga? E de repente, do nada, fala, amiga, posso desabafar? Como é isso? Como é essa experiência? Eu vou focar em algo que assim Deus colocou no meu coração. Eu já peguei algumas vezes Uber, já peguei pessoas, e ali pessoas entrando, reclamando, e uma coisa que quando começa tudo eu fazer um trabalho é quando a pessoa começa reclamando. E ali eu mostro para a pessoa a primeira coisa que Deus colocou no meu coração para mim começar uma história na vida de cada uma delas, é perguntar para ela se ela está em cima de uma cama, de um leito, de um hospital. Se ela está precisando de um oxigênio do homem, se ela está precisando de aparelho.
Até então ali tá dando para ver que ela não precisa, que ela é perfeita. Então não tem motivo nenhum. Aí eu mostro para ela que eu já cuidei de pessoas dentro de hospitais, pessoas já que realmente não tinha mais jeito nenhum. Só esperando o momento certo do médico perguntar à família se podia desligar o aparelho. Então ali eu mostro para a pessoa que não. Se ela não está dentro de um hospital, num leito de uma enfermidade, se ela não está com diagnóstico, mesmo seja aquele diagnóstico mais difícil que a gente poderia ouvir de um médico, né, de um profissional, porque Deus deixou eles na terra. Então há uma esperança. Se eles estão respirando, se eles estão fazendo o que eles estão fazendo ali, dirigindo, conduzindo um veículo, então ali há uma esperança para eles e eu mostro para eles que a esperança é Jesus. Eu olhando aqui na sua ficha, aqui, não é? Na minha grade, eu olhando aqui na grade, eu vi também que você também exerce a função de terapeuta. É terapeuta, terapeuta ocupacional, como funciona isso? Familiar, terapeuta familiar. O interessante é que muitas vezes, não é? Estamos aqui também com o assessor dela, não é? O nosso querido Jonas. Posso citar nome, né, Jonas? Sim. Não é? Sim. Claro. E, assim, no dia a dia, a experiência que vocês têm em casa, você chega a contar às vezes, né? Aquele momento que você viveu. Fala pra gente. Com certeza. Posso responder essa? Pode, com certeza. Boa tarde ou boa noite, enfim, os ouvintes, seja qual for o horário que você for ouvir ou assistir esse vídeo, saiba que para nós todo dia é um dia de esperança. E pegando o gancho aqui no que a minha esposa disse com relação ao tratamento, ou seja, aos aconselhamentos, nós nem trazemos isso como uma clínica. Vale ressaltar, se a minha esposa me permite, quando viemos para cá no ano de 2005, nós vimos aqui empresas que naquela ocasião distribuíam cestas básicas para os seus funcionários e na maioria das vezes os itens ali não era o que os funcionários gostariam de ganhar e eles então faziam uma certa seleção do que gostavam naquela cesta e os demais ficavam encostados em algum lugar. Tomando ciência disso, nós então começamos a coletar esses itens e montar kits de cesta básica, até então sem direção. Algumas coisas a gente via que faltavam, um sabonete, um produto de higiene, e nós então inteirávamos do bolso, começamos a pedir doações para pessoas do nosso meio familiar, e isso foi criando uma fluidez muito grande, e nós começamos a criar muito gosto por isso. Nosso coração já ardia para fazer o bem de alguma forma, mas não sabíamos como. E a terapia, central da sua pergunta, veio bem a calhar, porque não só é o pão, a própria Bíblia Sagrada diz que nem só de pão viverá o homem, ou seja, não era só cesta, a gente levava uma cesta, levava uma palavra, um aconselhamento, fralda descartável, leite, etc. Mas também o Instituto Ágape, no qual minha esposa é a presidente hoje, e eu coordeno juntamente com ela, sem registro, sem fins lucrativos, sem interesse, enfim, nós nunca interessamos em registrar para pedir nada para governo, para prefeitura. Claro que é bom, sim, mas a Bíblia mesmo diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, e nós preferimos seguir nessa linha. Aliás, isso só está sendo contado devido à pergunta aí de Vossa Excelência, pastor Luiz Carlos, nobre pastor Luiz Carlos, na qual conhecemos de longa data, pregador do evangelho, pessoa de boa índole, trabalhadora, que Deus o abençoe sempre. Um prazer estar aqui, pastor. Que isso, o prazer é todo nosso. E, no entanto, nesse TED a TED, não é, com a pessoa que chegava, quando se uniu e pegava ali aquela cesta básica, muitas vezes tirando até do próprio bolso para levar até a pessoa, o momento mais impactante é quando você chega e tem aquela criança que corre feliz da vida, os olhinhos até brilham, e aquela mãe solta aquela famosa frase: como foi bom receber vocês aqui. Qual é a sensação disso? É muito gratificante, viu, pastor Luiz Carlos? É muito gratificante e é um sonho que nós temos que realmente de ajudar, né? Então, assim, a gente não gosta muito
ficar só no falar. Então é nas atitudes que mostram o que realmente a gente faz, né? Com todas as nossas falhas, buscamos ter um caráter de Cristo, né? Por mais que seja muito difícil isso. E uma coisa que marcou também a nossa vida, uma coisa que nós queríamos ter continuado a fazer, mas, né, não teve como. Nós, não me lembro mais, não recordo o ano, nós juntamos junto com uma equipe, né, do meu genro que mexe com carros antigos, e nós começamos a ter doações de brinquedos. Aí nós saímos nas ruas, fomos a alguns bairros de Pouso Alegre, e aquilo ali foi muito gratificante, de ver a alegria no rosto dos pais, das crianças. Então aquilo ali marcou bem a nossa história aqui em Pouso Alegre. Jonas? O pastor, dentro desse caminho, é importante salientar que todo órgão que faz o bem, principalmente aqueles que não recebem R$1 de algum setor privado ou público, é muito louvável. Digo, nada contra quem recebe, o importante é fazer, não é isso? Mas nisso que a minha esposa está dizendo aí, eu lembro de uma situação em que nós pegamos um carrinho que nós ganhamos usado, e esse carrinho foi como se fosse o melhor presente que essa criança recebeu, foi um caminhãozinho. E nós vamos tratar uma situação, sem querer ofender parte, ou seja, esquerda ou direita, retaguarda ou frente, da chamada hipocrisia. Ou seja, na época do inverno percebe-se muito que as televisões, os canais de mídia começam a coletar agasalhos, pedir cobertores, doe seu cobertor, doe, enfim. É muito bom, muito bonito isso, mas é interessante porque as coisas não são feitas ao longo dos anos, ou seja, uma prevenção. O rio quando alaga, por exemplo, uma casa que está rachada, enfim, é uma prevenção. Por quê? Porque nessa prevenção consegue-se evitar muita coisa. E ainda voltando à terapia, o que acontece muito? Deus é tão maravilhoso que Ele vai preparando as coisas pra gente. Nós vamos para uma viagem, nada é por acaso. Deus sempre coloca pessoas em nosso caminho para uma conversa. E a gente começa a falar, talvez, de um passarinho. E aí a pessoa, olha, lá em casa eu tinha um, e aí de repente a pessoa começa a chorar, porque Deus nos usa exatamente em cima daquele problema. Quando pensamos que não estamos aconselhando, ajudando, casamento estava à ruína, reconciliam, famílias estavam doentes, crianças doentes, se curam. Não somos os melhores nem os santos, mas são coisas simples, observações simples. E eu preciso dar uma alfinetada. Me perdoem os ouvintes ou aquele que se achar ofendido, não é a minha intenção. Exemplo da política. Por exemplo, nós moramos em Pouso Alegre há quase 20 anos. E ao longo de 20 anos nós temos visto muita coisa mudar nessa cidade. Ora para melhor, outras para pior. E assim, muita maquiagem. Quando a gente vê os candidatos pegando seus vídeos, suas câmeras, seus celulares, não sou contra isso, e começando a mostrar os defeitos da cidade de uma forma ou de outra, é bem verdade. Mas incrível, ele já passou ali 1000 vezes naquele lugar ao longo do seu período, fora do período eleitoral, e nunca percebeu, nunca interessou. Uma sacolinha que ele viu de lixo no meio da rua, nunca preocupou em parar, ir lá e pegar a sacolinha e jogar no lixo. Mas quando é de interesse, é muitos vídeos, é muito lixo na mídia, vamos dizer assim, perdoe, que eles jogam para tentar convencer o eleitor. Então a gente vê muita hipocrisia. Brinquedo não é só no Dia das Crianças. Cobertor, agasalho, não é só na época de frio. Cesta básica não é só no final de ano, quando o Papai Noel aparece e fala que é santo para todo mundo. Tem que ser corriqueiro, tem que ser o dia a dia, tem que ser sempre, tem que realmente mostrar quem é. E o que nós vemos na maioria das vezes não é isso. Então, nós viemos para mudar uma certa situação, com braço curto, esquerdo curto, direito curto, com limitações e muitas, com defeitos, com falhas, mas o que nós somos é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Acho interessante isso, essa questão, por um seguinte, porque vocês já, quantos anos, você falou para mim que tem no Instituto Ágape, como surgiu esse Instituto Ágape?
Posso responder? Pode responder, claro. Esse Instituto Ágape surgiu exatamente nesse caminho, as coisas foram fluindo. Em 2005, chegamos na cidade, viemos de férias para ficar muito pouco tempo aqui, se não me engano, uma semana. E aí, quando estávamos preparando para ir embora, eu percebi uma certa tristeza no rosto da minha esposa. A Vossa Excelência perguntou para ela, no bloco anterior, sobre algumas emoções que ela já passou, algumas experiências de vida ao longo da infância. E a nossa infância ela não foi fácil, né? A nossa infância ela foi muito difícil, essa aqui é a verdade, muito difícil. Creio que a maioria das crianças de famílias tradicionais da cidade, mesmo aquelas que têm dinheiro, engana-se quem pensa que essas crianças são felizes, que na maioria não são. Depressão e tantas outras coisas mais. Então, começou assim, a gente começar a coletar esses itens, como eu disse anteriormente, e montar alguns kits de cesta. Não era uma cesta muito grande, mas era um kit que dava realmente para saciar uma pessoa, uma família, e a gente então começamos nessa direção. Ganhando combustível, trocando pneu, ganhando uma coisa e outra. E aí eu lembro uma vez que nós fomos pintar uma casa. A gente hoje tem casa própria, não está no nosso nome ainda, financiada, mas podemos dizer que é uma casa nossa. Mas antes disso nós paramos em algumas residências de aluguel, e todas as residências que nós morávamos, os proprietários ficavam felizes quando nós saímos, porque nós deixávamos aquela casa muito boa, pintada, arrumada, cuidada. Isso é glória? Isso é estrela? Não. Nós estamos dizendo aqui de famílias que é muito pouco para deixá-las felizes, é só isso. E aí, o Instituto Ágape ele foi nessa direção. Terapia de conselho familiar, terapia de adolescente, terapia de idosos. Quantos idosos estão sofrendo, tem um problema do passado lá de 1920, que elas nunca tiveram condições de serem ouvidas. A propósito, faça um desafio, passa do São Geraldo até lá no Costinha, Avenida Prefeito Olavo Gomes com o vereador Antônio da Costa Rios, e verifica quantas pessoas acima dos 60 estão sentadas em uma cadeirinha à sua esquerda e à sua direita e são imperceptíveis. Muito difícil alguém reparar. Sabe quando essas pessoas são noticiadas? Quando morrem. Alguém diz, você ouviu falar? Não. Fulano de tal, filho de ciclano de tal, acabou de falecer. Caso contrário, são imperceptíveis. Crianças nas ruas, descalças, sem roupa, sem comida. Às vezes uma residência do seu lado que tinha luz até semana passada, de repente você vê que continuam morando pessoas lá. A casa está escura, já tem um período, você não procura pelo menos saber o que está acontecendo. Talvez cortaram a luz, as pessoas não tinham dinheiro para pagar a conta. E nós então, mesmo sem condições, juntava aqui, juntava ali, sem entrar na vida pessoal da pessoa, tentávamos ajudar. Então a gente pintava algumas casas que a gente via que precisava de pintar, renovava piso, tudo com doação, tudo com ajuda de amigos. Nunca tivemos ajuda de empresa alguma, justamente para não criar aquele vínculo tipo assim, ou é 171, ou é muito papudo, está querendo tirar dinheiro meu, ou está querendo sair candidato a alguma coisa, porque é o que elas pensam, na maioria das vezes. E já há quase 20 anos fazendo esse trabalho, muitas pessoas perguntaram, por que vocês não se candidatam a vereador ou a deputada ou qualquer coisa? Eu sempre gostei de política, porque eu sempre gostei de fazer política, não isso que está aí. Mas, por isso, então, a minha esposa orando, e aos 45 do segundo tempo, ela decidiu, então, sair candidata. Mas foi muita resistência, porque é muito ruim você fazer as coisas, ou querer fazer as coisas direito, e de repente ela mais um para roubar, mais um para tirar dinheiro, mais um para viver nas tetas do governo, é assim que eles falam? Mais um para aparecer de 4 em 4 anos, e eu vou dizer para você com toda sinceridade, se os vereadores fizessem somente o que foram eleitos para fazer, que é fiscalizar, mas fiscalizar mesmo, independente de parcialidade, se o prefeito é amigo, se não é, se o secretário é amigo, se não é, mas fiscalizar realmente não precisava de ninguém mais sair candidato ao cargo de vereador, porque eles que estão lá estariam sem dúvida alguma satisfazendo a população, mas infelizmente não é isso que nós vimos. Interessante, nesses anos todos que vocês estão aí com o Instituto Ágape, inclusive até você viu aí na tela, o Instituto Ágape,
Nunca ninguém falou para sair candidata? Fala pra gente aí, minha irmã. Realmente, assim, não. Assim, diretamente com a minha pessoa, não, né? É tanto que foi uma surpresa, entanto, né? Foi uma surpresa, assim, para muita gente, eu acho. E, assim, eu tenho quase certeza que ainda está sendo, né? A gente percebe um reboliço grande, né? Então, assim, e realmente, igualzinho o Jonas estava falando, né? Aos 45, né? do segundo tempo. Uhum. Realmente nós fazendo uma caminhada, uma coisa que eu já estava em oração, né? E assim, eu estava em oração realmente e falando com Deus, se era aquilo mesmo, porque é realmente uma área que eu nunca imaginaria de eu entrar. Eu queria entrar, que eu quisesse entrar. Então, mas assim, nós fazendo uma caminhada, apreciando a grandeza do nosso Deus e agradecendo a Deus pela visão que Ele tem nos dado, porque quantas pessoas não podem apreciar aquilo que Deus tem feito, a perfeição. Um IP ali no bairro São Cristóvão, e ali eu falei, Jonas, eu vou sair candidata, será que dá tempo ainda? E aí, falei, se eu vou fazer o contato com a Alba, que é a nossa candidata, a vice-prefeita também da cidade, né? Uma mulher que está lutando aí também para a melhoria da cidade, né? Para somar, para melhor. E ali, liguei para ela, fiz o contato com a minha filha. A minha filha falou, mãe, acho que não dá mais tempo de entrar, porque senão me convidou, perguntou se eu queria, e aí pegou. Eu fui e fiz contato com ela. Falei assim, eu vou mandar para ela. Quando eu mandei, ela virou para mim, a Alba, a prefeita, a candidata a prefeita, e falou assim, Patrícia, 5 minutos eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para colocar uma pessoa para poder fechar a nossa chapa, que estava precisando, porque duas pessoas desistiram. Quando eu mandei o áudio para ela, ela agradeceu a Deus, porque Deus tinha ouvido a oração dela, e foi aí que eu entrei e está começando a minha história na política. E posso complementar? Pode. E isso, nós aqui estamos até com essa certa liberdade, mas não estamos falando sobre política. É bem nítido isso. Espero que fique bem claro para o ouvinte. Nós não estamos falando sobre política e quer saber bem a verdade, não estamos nem pedindo votos. Aquele que votar, ele realmente vai conhecer ou já conhece a candidata ou conhecerá daqui para frente. Nós estamos aqui falando de justiça. Apenas isso. Nós estamos falando de como que as coisas são na realidade. Um pequeno testemunho, me permite? Claro. Há pouco tempo, 1 ano e meio, 2 anos, eu não sou muito bom de datas e nem tão pouco de guardar nome. Guardo fisionomia e posterior vou exercitando a mente e com o tempo eu vou guardando sim. Mas eu não sou bom de data. Há pouco tempo, acredito que de 2 anos para cá, fomos acometidos de uma injustiça muito grande. E essa injustiça, quando nós pensamos que não chegou 2 oficiais, se não me engano, um oficial de justiça, um carro de viatura da Polícia Militar, um funcionário do banco, não citarei o nome do banco por questão de ética, e dizendo, o carro de vocês está preso. E nós, então, sem entender o motivo, atônitos, a vizinhança começou a aglomerar, era por volta de 6 para 7 da noite, o giroflex da viatura não desligava, e aquilo foi chamando pessoas, a curiosidade foi... Enfim, o guincho já estava lá e o nosso carro foi içado para a plataforma do guincho e levado por alguém que achou que deveria fazer isso. Descobrimos depois, nós buscamos os nossos direitos que achamos que tem, a propósito, na faculdade, também trancada de direito, permita-me a colocação, defendi algo um período atrás, que o nosso direito, vendo exatamente esse tipo de injustiça, é o direito de não termos direito. A única coisa que nós temos, e eu posso provar isso, posso provar. Por exemplo, você tem uma residência
compra e paga registrado em cartório com a matrícula no seu nome. Não paga o IPTU não, para você ver uma coisa. O que te acontece? A primeira coisa é protesto. Daí para frente te lasca a vida inteira. E se você não pagar juros sobre juros, você perde a sua casa, então não é sua. Com o seu veículo é a mesma coisa. E várias outras questões, remédio, internação, moradia, aquela conversa de político, que a habitação, eu vou defender isso. E nós sabemos que na prática não é dessa forma. Nem nas igrejas, permitem-me dizer, muito poucas igrejas, seja ela lado A ou lado B, não estou falando de religião aqui, que realmente age conforme os mandamentos em geral. Ou seja, nós tivemos o veículo apreendido e a justiça diz assim, cabe ao acusador o ônus da prova. Ou seja, se eu te acuso de alguma coisa, eu preciso provar que você realmente fez aquilo. Mas em certos momentos na nossa sociedade, ao contrário, é invertido. Quantos presos, 10, 12, 20, 30 anos, já no final da cadeira de roda, da cadeira de elétrica, desculpa, para ser executado, alguém vem com uma sentença, opa, pare, é inocente, descobrimos ontem, mas não tem mais preço para isso, não tem, pode pagar a indenização que for, opa, de repente nós tivemos um veículo apreendido e tivemos que provar que nós não éramos o culpado. Isso é um dos tantos exemplos de injustiça que existe, e Patrícia, ela veio nessa direção para trabalhar a favor da injustiça, da justiça, contra a injustiça. De tantas coisas que nós vemos aí. A nível federal, por exemplo, você tem que estar quase morto para receber um benefício do governo. Por exemplo, o cartão CAD único. Você tem que receber menos de meio salário mínimo, não pode ter isso. Você não pode ter absolutamente nada para o governo dizer que te ajude com alguma coisa, via prefeitura ou ação social. Então, ela veio, Patrícia está chegando com o número 22777 exatamente para isso. Não estamos pregando partido, não estamos pregando PT, PCdoB, PL, não estamos pregando nada disso. Nós estamos pregando justiça e é exatamente nesse caminho que ela veio. Em algumas empresas que ela trabalhou, eu andei acompanhando algumas coisas. E ela entrava lá naquela empresa como encarregada ou como supervisora e de repente estava com o celular cheio de contato aconselhando famílias, pessoas que iam até ela buscar ajuda, porque ela começava a falar do amor de Cristo com voz serena, com tranquilidade, com paz, com equidade, e as pessoas se sentiam confiança. E aí começou, Patrícia, você não pretende fazer assim? Por que você não faz isso? E a gente não quer misturar as coisas. Uma coisa é ser terapeuta, conselheira, estender as mãos, não falar com a mão direita que a esquerda faz, não querer estrela na testa, não querer vanglória por nada. Outra coisa é a gente poder somar um pouco mais dentro da legalidade. E nada mais do que legal do que ser candidato a algo para somar e não ser apenas mais um. Voltando para a terapia, não é? A Bíblia, ela vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam a Deus. Hoje, no mundo que vivemos, cada um tem o seu momento. E embora o Amado já citou aqui, não é que você hoje está no mundo, né, também lutando por mais justiça, seria como que você estivesse lá, só que não exercendo politicamente, mas sim como uma conselheira para sanar os problemas da sociedade. Como você encara esse desafio, uma vez sendo eleita, para tratar desse tipo de assunto? Porque, na realidade, você não está lá como vereadora lá, você vai estar para sanar uma dificuldade que a pessoa tem ou até mesmo que o município tem. O pastor Luiz Carlos, ou Luiz Carlos, né? Qual é o direito assim, mais inviável para estar chamando. Uhum. Então, o que me levou foi realmente por causa da injustiça e de ver que praticamente lugar nenhum com pessoas, né, do meu convívio não tem condições de entrar e ser ouvido, né?
E assim, como política, como vereadora, se isso alcançar for permissão de Deus, eu tenho como ajudar as pessoas, dar uma porta, uma liberdade, lugares que elas não poderiam entrar e elas vão poder estar entrando juntamente comigo, dando apoio para elas, entendeu? Porque é muita discriminação, né? E assim, eu vivo muito, eu quero fazer aquilo que muitas das vezes alguém não fez por mim, né? Então isso dói muito, é muito, assim, frustrante uma situação dessa, de você, sabe, às vezes só apunhalar a pessoa, mas não sabe realmente o que a pessoa está passando, está vivendo aquilo. E para você descobrir o que a pessoa está querendo, está gritando, ela está gritando ali. Só que muitas das vezes as pessoas fingem que não estão vendo. Você está entendendo? Então, assim, eu estava trabalhando numa empresa e uma pessoa da alta sociedade, não precisa de falar o nome, que é meio complicado, foi visitar essa empresa que eu estava trabalhando, supervisionando. E aí aquela pessoa entrou, né? Tem um cargo bem superior aqui de Pouso Alegre, e pro lado do pessoal ali que faz os serviços gerais ali, ele não teve ousadia nenhuma de olhar. E aquilo ficou no... Eu falei, meu Deus, mas que diferença tem? Só porque o patamar é a vida dele, a vida social dele é diferente, isso faz ele diferente da outra? Não, de jeito nenhum. É ser humano com qualquer outro ser humano, sabe? Aí eu fui arquitetado pelas mesmas mãos que a do nosso Deus soberano. Da mesma forma que Deus criou o rico, Deus criou a pessoas mais simples, mais humildes. Então, assim, o que me fez levar a ir para a política foi realmente de vivenciar injustiça, e eu também viver injustiça muitas das vezes na minha vida. Interessante. Pode falar, filho. Eu estava lá nesse dia, foi uma pessoa destacada no campo político, e teve uma inauguração nessa empresa, e essa pessoa, junto com seus assessores, estiveram lá, e só pessoas da diretoria recebiam seu aperto de mão. As pessoas, os serviçais, né, diga-se de passagem, jardineiros, faxineiros, varredores de corredores de ruas, locais de indústrias, eram simplesmente ignorados. Ou seja, é de uma falta de educação, não vou nem dizer ética ou outra coisa, mas de uma falta de educação. Você está numa roda de pessoas, seja elas amigas ou não, e você conhecer uma pessoa no meio daquelas tantas outras, e ir lá, estender a sua mão, cumprimentar apenas a pessoa que você conhece, e ignorar as outras, a sua da esquerda, da direita, como se elas não existissem. E lá foi um caso não atípico, foi um caso, corriqueiro isso. Quem está de terno e gravata é muito mais bem-vindo. Por isso que muitos assaltos acontecem na maioria das vezes. Antigamente era uma situação, tanto que os criminosos descobriram um modus operandi de entrar em uma empresa armado, né, em um banco, mesmo para cometer um ilícito. Se ele colocar uma camisa social e uma gravata, na maioria das vezes ele passa desapercebido pelo corpo de segurança, porque já já ficaram engessados com essa... Hoje já estão mais atentos a certas situações, mas há um tempo atrás, se o carro estava encerado, quem era o motorista do carro era o grande na história. Se o sapato estava bonito, ele era o grande na história. Se tinha terno e gravata, era o grande na história. Eu tenho um caso, permite-me colocar, de um grande amigo meu, uma pessoa assim, que nós estimamos bastante, que ainda exerce um cargo numa empresa de conservação e limpeza, opera alguma máquina nesse local. E essa pessoa estava lá com seu uniforme simples, um uniforme que a empresa fornece, até aí tudo bem. Diga-se passagem, a maioria feio. Aí, patrões, tentem melhorar a autoestima dos seus empregados, porque não é brincadeira, não. E aí estava lá no dia a dia, no seu trabalho, e
Tinha um evento especial, alguém fazendo os registros da empresa, falando com o estrangeiro, alguns executivos do estrangeiro, acerca da empresa, apresentando a empresa, e a pessoa arrastando o inglês bem ruim. E esse nosso amigo, nosso conhecido, até um irmão em Cristo, ele fala inglês. Não vou dizer que ele é o melhor linguista ou bilíngue que existe, mas ele fala inglês, ele entende o inglês. E ele estava ali, ele é uma pessoa que tem uma comunicação maravilhosa, um amigo nosso aí de longa data, há quase 20 anos já o conhecemos. E ele simplesmente menosprezado por essas pessoas pelo fato de estar exercendo naquele momento uma função que aos olhos de muitos é irrelevante. Eu te pergunto, quem é que serve o cafezinho na mesa do diretor? Não é a copeira? Muitas das vezes a copeira falta, não é a faxineira que limpa o banheiro que, não, eu vou lá fazer para o senhor. Ou alguém até liga para ela, Dona Maria, senhor João, onde o senhor está? Tem como vir até aqui? Tem como você arrumar uma aguinha para gente? Ou seja, sem essas pessoas a empresa não vive, o executivo não vive, o legislativo não vive, a sociedade não vive, né? Então, quer dizer, lá no hospital, um local muito complicado de se trabalhar, devido ao risco iminente de problemas de saúde, enfim, contaminações, mas quem é que limpa quando alguém passa por uma cirurgia, um câncer que é expelido, alguém que faz um vômito porque o remédio fez muito efeito, o efeito colateral foi muito grande, vomitou lá, quem vai limpar? Não é o faxineiro ou a pessoa que está conservando aquele ambiente? Então essas pessoas são descriminalizadas o tempo inteiro. O Instituto Ágape tem como base exatamente essas pessoas, os garis, os coletores de lixo, os vigilantes, que, a propósito, minha esposa também tem essa experiência no currículo, e eu digo para você, não é uma experiência boa, porque os vigilantes são muito maltratados. Nós vivemos num país, o Luiz Carlos, que ainda é quem mostra mais. Não é quem pode mais, mas se você mostra, mesmo não sendo, você ainda consegue passar para a sociedade que você é alguém, mesmo não sendo. E a nossa sociedade, eleitor, ou seja, quem for, precisa de mudar essa mentalidade. Olha o São Geraldo, um bairro esquecido a vida inteira, mas na época de política vai todo mundo para o São Geraldo. E assim sucessivamente. Uma empresa de transporte na cidade apenas, ano arrastando ano, mês a mês, pega o ônibus 6 horas da manhã no bairro Jatobá e vai apenas até o centro como passageiro, para você ver se você não chega lá destruído de tão ruim que é o transporte. Não estou pregando contra a empresa de transporte aqui não, estou dizendo que mas não existe fiscalização. O legislativo municipal, assim como todos os demais, se fizessem somente o que foi contratado. Eu volto a repetir, apenas com excelência, não precisava de ser o super-homem ou a super-mulher, mas apenas com excelência. Definitivamente não precisaria de ninguém em absoluto estar saindo candidato a um cargo de vereador, por exemplo, porque certamente perderiam, porque os que lá estão, entre aspas, estariam executando muito bem a sua função, na qual não haveria motivo nenhum para se trocar. Concorda comigo? Olha, então a candidata, né, a vereadora, vem para lutar justamente por isso, para igualdade social. Não é isso? Igualdade social. Com certeza, com certeza. E realmente, né, questão aí do ônibus também, né? Pouco tempo atrás estávamos sem carro, né? Uma dificuldade muito grande. Só quem fica sem que sabe a dificuldade que é, né? E ali eu pegando o ônibus umas 6 e pouca da manhã para ir para o meu trabalho, a maioria das vezes eu tinha que sentar na escada do ônibus, porque não tinha nem aonde ficar dentro do ônibus. Então, assim, é muito constrangedor. Então, tanta gente sofre por isso, passa por isso, e quem me conhece, dependendo de estar lá como vereadora, não, se for para colocar a mão na massa, nós vamos colocar, assim, pessoas que me conhecem, sabem onde que eu trabalhei,
porque às vezes, porque você é supervisora, você foi contratada ali como supervisora, então você não tem obrigação nenhuma de colocar a mão na massa e fazer com o que a equipe está fazendo. Não, eu vesti a camisa, porque não é porque eu fui contratada como supervisora que eu vou estar sentada numa cadeira só mexendo com o computador, não, ou dirigindo o veículo, de maneira alguma. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser humana, dependendo da posição que a gente chega, do que Deus tem colocado, porque eu sei que na hora que for para Deus abater, Ele abate. Então, a gente tem que reconhecer isso, aonde que nós vamos. Aonde colocamos os nossos pés, nós temos que saber que nós temos que fazer a diferença. Tenho meus defeitos, tenho minhas limitações, mas uma coisa que eu falo sempre quando eu estou aconselhando, aqueles defeitos que eu fiz ontem, eu vou procurar não cometer eles hoje. E uma coisa que Deus colocou tão forte no meu coração, tem uns 3, 4 anos para cá, foi Gálatas 5. Então eu procuro viver o Gálatas 5. Uma coisa que nós vemos que não é pregado. Gálatas 5, sobre temperança, sobre mansidão, sobre o amor ágape, sobre a longanimidade, a benignidade, né? Então, assim, eu procuro ter o controle de qualquer situação, não porque a Patrícia é boa, não porque eu sou melhor, não, porque a vida me ensinou a ser assim. As coisas que eu fui vivenciando na minha vida, porque quantas vezes eu precisei de alguém para me aconselhar, para conversar comigo, eu passei tudo sozinha, né? Porque tem, independente de ser um casal, às vezes é uma só carne, mas o homem tem seus momentos e a mulher tem seus momentos, né? Então, assim, quantas vezes, e vendo isso, trazendo a minha história, trazendo tudo aquilo que eu vivi na minha vida, trazendo para o mundo de hoje, vivendo para o mundo, eu falo, não, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso ser diferente, eu preciso somar na vida de alguém, de pessoas e fazer a diferença, tanto no mundo espiritual, como no meu dia a dia, como vereadora, se Deus permitir, estar lá, como terapeuta, como se Deus abençoar, eu abrir minha faculdade, eu formar minha psicologia, eu quero fazer a diferença, né? Às vezes as pessoas, vai se corromper. Uma coisa que eu falo, antes de eu entrar nessa jornada, eu orei a Deus e falei para Deus, se for uma cilada, nem permita que eu saia da minha casa e vou conversar com a Alba, que hoje também é candidata como prefeita da nossa cidade. Então, se Deus permitiu, porque eu acho que Deus tem algo diferente para fazer, e eu quero ser um canal diferenciada na vida das pessoas que estiver no meu convívio e que Deus permitir estar comigo. Olha, então, se você quer igualdade social para todos, vote uma mulher guerreira que tem experiência de vida. Talvez você hoje pensa, analisa, devido às situações do dia a dia, enquanto a nossa querida irmã estava falando a respeito disso, veio uma frase que ficou forte, não é, na minha mente, não é? Enquanto a amada irmã Patrícia falava, o silêncio pode ser o grito mais alto de socorro. Quem sabe, não é? Hoje, o silêncio que você está tendo é o seu grito, é uma maneira de você gritar para fora. Então, guerreiro é este, é que não que abaixa a cabeça, é que em cada situação de frente, seja dura ou seja boa, vai estar sempre lá. E a nossa irmã Patrícia é isso, ou seja, ela é terapeuta familiar, conselheira familiar. Se você tem um problema, acima de tudo, é serva de Deus. E uma vez sendo serva de Deus, ela tem a sabedoria dos céus para poder aconselhar. E com certeza ela irá usar essa experiência de vida para estar, uma vez sendo candidata, certamente o Senhor, se for da vontade dele, a honrará, e uma vez honrando e sentando a cadeira, pode ter certeza que ela vai fazer isso. Ela vai usar a sua experiência de vida como mulher para levar você à posição social. Igualdade para todos, não é isso, filha? Com certeza. Gente, eu queria fazer uma pergunta para a senhora agora, que é tão assim, tão interessante, porque o Instituto Ágape, não é? Ele surgiu antes da política.
E tem muitas pessoas que primeiro... Bem colocado. Na primeira gestão, espera o ano, não é, Sim, eleitoral sim, para fazer alguma coisa, Sim. para se autopromover, ou seja, para poder mostrar. Eu conheço algumas pessoas, inclusive até líder mesmo, né? Assim, que sempre fizeram algo pela cidade e nunca foram notados. E tem aquelas pessoas que fazem só em ano eleitoral para serem notados. Exatamente. Não é? Então eu conheço, poderia citar alguns nomes aqui, mas não vem no momento, não é cabível no momento citar nomes. Mas, ou seja, você veio para fazer a diferença, inclusive o Instituto Ágape está justamente nisso. Há muitos anos já trabalhando para cuidar de quem cuida de você. Aleluia. Jonas ia fazer alguma pergunta, filho? Uma observação Sim. apenas, ficou inconclusivo a questão os ouvintes certamente gostariam de ouvir e nós gostaríamos de dar honra ao nosso Deus. Sim. Sempre eu preciso de frisar que não tem nada a ver aqui com política, embora tudo seja política. E também gostaria de frisar que não tem nada a ver com religião, embora sem ela é difícil a gente ter um norte. Sem Deus é difícil um norte. Tá? E eu gostaria de frisar que nessa questão de você não sendo culpado, ter que provar que você não é, porque inverte muito rápido a polaridade para aquele que acha que é coerente, nós tivemos que correr atrás. Procuramos um defensor, um advogado particular, explicamos a situação. Quantas vezes esse nosso advogado, com uma pessoa sensacional, nos deu muito apoio, quis jogar a toalha, porque desistia muito fácil quando olhava a dificuldade que o sistema criava em volta. Quantas vezes essa nossa defensora, permite-me, não vou dizer o nome de momento, mas uma mulher guerreira, que ela sentiu na pele a necessidade de ajudar, mesmo a resposta ainda sendo inconclusiva, mas ela lutou, ela foi atrás, dúvidas nós conversávamos, inclusive a minha esposa, com todo o respeito e independente dela estar aqui ao meu lado agora, porque eu prego isso aonde eu vou, foi uma conselheira para ela, quer dizer, a contratante de um advogado, sendo conselheira do próprio advogado. Não, doutor, não desiste não, nosso Deus é maior, vai dar certo, Deus é fiel, a justiça é dele, vai ser feita. E conclusão, a justiça foi feita. O juiz reparou o erro do judiciário, o juiz reparou a situação, mandou uma ordem judicial. A gente se emociona porque é forte a situação. Nós passamos por um momento muito difícil, julgado por todos, vizinho, parente, irmãos evangélicos, irmãos católicos, nós fomos muito julgados, porque afinal de contas tem uma viatura de polícia na sua porta, né? Eles sabem da sua índole, do seu caráter, mas quando vem esse tipo de coisa, o formigueiro, ele debanda e aí começa a jogar os venenos. Mas eu estou testemunhando o nome de Jesus Cristo aqui agora, dizendo que ele agiu a nosso favor. Ele agiu, a justiça reparou, mandou pagar o que devia, mandou pagar danos morais e Deus foi honrado, o nome de Jesus foi honrado. Não é a minha esposa, não sou eu, e nem é a nossa advogada de momento. É Deus, foi um conjunto de situações, sem desistir, que nos fez chegar até aqui. Pastor Luiz Carlos, quantas vezes eu disse aqui numa outra oportunidade que eu, Jonas, na condição de ser humano, julguei os irmãos de José por uma atrocidade que aquelas pessoas fizeram com o próprio irmão. Sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, vendo o pai chorar, o pai sofrer, a mãe sofrer, os irmãos sofrerem, alguns não queriam, mas foram induzidos, e eu julguei aquelas pessoas, não os defendo pelos que fizeram, não é isso que está sendo debatido aqui, mas o agir de Deus é perfeito, o agir de Deus é lindo, e ele é especialista em transformar confusão em normalidade, especialista em fazer o nome dele ser glorificado em algo que alguém acha que é muito simples ou em algo que alguém acha que é impossível. Então você que está nos ouvindo agora,
Deus é a solução. Não desista, Ele é o caminho. Veio a recompensa. Deus nos honrou, nos deu graça. Seria leviano de nossa parte pegar o resultado judiciário e colocar nas redes sociais. Não estamos aqui para isso. Mas eu precisava de trazer a conclusão. Nós fomos injustiçados no primeiro momento, assim como José foi. Em dado momento eu quis acusar os irmãos de José de tamanha atrocidade, mas lá na frente eu vi que Deus queria honrar o nome dele e nos honrar também. Então foi essa a questão. Sobre o Instituto Ágape, nós precisamos de frisar algo. Sim. Não estamos nem pregando o Instituto Ágape aqui, nem falando o que estamos fazendo. É um bate-papo descontraído, uma rádio maravilhosa, abençoada, Rádio Web Profeta. Você que não é inscrito no canal, visite no YouTube, no Instagram, no Facebook. Para alguns que falam mais inglês que eu, falo Instagram. Né? E desculpe, é uma brincadeira. Visite, porque você vai ver que é uma rádio abençoada, está abrindo a oportunidade para que nós testemunhássemos isso aqui. Isso é só uma pontinha do que Deus tem feito em nossa vida. Eu acho interessante o seguinte, interessante, gente, é tão sério isso, que na apreensão do veículo, sim, o Senhor fez uma reviravolta. Que testemunho, gente. Fez, linda. Não, eu não sei o que foi aprendido, o que você está preso dentro de você, mas a reviravolta de Deus, ela é sensacional, não é? Ela é sensacional. Gente, Instituto Ágape, fazendo esse trabalho, com esse testemunho de um veículo que foi apreendido por pessoas que se achavam donos de si. Sim. No entanto, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara, que no tempo certo e na hora certa, a colheita virá. Com certeza. Então, gente, nesse momento aqui que nós estamos, nesse bate-papo descontraído, bem gostoso, eu gostaria de chamar sua atenção justamente para isso. Um testemunho tão simples, mas de tão grande valor, que para você pode se parecer uma coisa tão assim simples. Mas eu tenho certeza que você que está vendo agora esse momento, esse podcast, esse momento de entrevista, tocou um pouquinho em você. Então eu convido você agora, onde você estiver, procure aí, não é? 22777, não só uma candidata a vereadora, mas também como uma conselheira inspirada pelo Espírito Santo de Deus para poder ajudar você em todos os momentos de sua vida, de sua família, não é? 22777 é a nossa irmã Patrícia Martins. Foi um prazer receber vocês aqui e, para conclusão, nas suas considerações finais, doutora, suas considerações finais, filha, nesta noite gostosa, tarde gostosa ou manhã gostosa, não sei qual momento aí, mas tá valendo. Glória a Deus. Para finalizar, eu quero dizer algo que é muito importante, né? Foi o que eu foquei, né? E Deus nos deu de presente esse milagre que, igualzinho o pastor Luiz Carlos falou, que às vezes aos olhos de muitos pode ser simples, mas para nós foi de uma grandeza, assim, sobrenatural, né? E o segredo é confiar, descansar e saber que você tem o advogado que é dos advogados e o juiz do juiz. Na hora certa, no momento certo, a justiça dele prevalece. Então a palavra final vem de Deus, não vem de homem nenhum. Ninguém tem condições de falar para ninguém que ele já finalizou. Não. Se Deus não falou, continua lutando, buscando seus objetivos e é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, mas a pergunta que não quer calar. Eles vão perguntar e de antemão eu quero que vocês respondam pra gente. Que país é este? Imagem que está aparecendo aí na sua tela. Este é o meu país? Ou que país é este? Pense nisso. Então hoje na sala de visita, a nossa querida irmã Patrícia
Patrícia Martins, contando um pouco aí do seu testemunho. E na próxima também, ela vai estar trazendo aí algumas pessoas da qual ela pôde fazer, não é? A honra de ajudar também. Olha esse sorriso aí, tá vendo? Esse sorriso que você precisa ter aí no seu dia a dia para estar muito bem de bem com a vida com você. É ou não é, meu querido amado Jonas? Agora sim, Exatamente. gente, olha só, ela fez o Vzinho aí, né? Olha isso aqui, interessante, gente. Ela fez o Vzinho aí. 22777. 22777. 22777. Lembrando que eu tô deixando a imagem dela para você guardar bem esse rostinho aí, tá bom? Não tô colocando meu rostinho por enquanto, mas para você, agora sim, para você guardar bem esse rosto. 22777 é a Patrícia. Vai lutar por você junto à cadeira lá na Câmara. Ou seja, temos muitos candidatos políticos, mas também temos muitas candidatas à política, não é? As pessoas olham, o homem é candidato, sim, mas nós temos candidatas também. Então, não só na Bíblia, como no dia a dia, a mulher tem feito muita diferença. Então, coloque uma mulher lá para fazer a diferença. É tempo de mudar, é tempo de mudança. Só que detalhe, digo e concluo dizendo o seguinte, que para mudar alguma coisa, mude você primeiro.